Aula, shalom, shalom, shalom. Essa é a nossa terceira aula do curso intermediário, a matéria Administração Eclesiástica, primeira fase. São duas fases, primeira fase, depois segunda fase. Eu sou o pastor de Marques, de Lajinha, Minas Gerais, diretor e fundador do Centro de Cultura Bereshit. Estamos aqui desde 92, ensinando a palavra de Deus e aprendendo também, né? Cada vez para fazer uma aula dessa, a gente tem que sair escrevendo, aprendendo, estudando, como se fosse a primeira vez. E quanto mais estudamos, menos sabemos. Não é isso? Nós estamos ministrando administração eclesiástica e essa é a terceira aula. A primeira aula falando da introdução dos conceitos de administração clássica, moderna. Na segunda aula, administração no Velho Testamento. E agora a administração no Novo Testamento. Quais foram os termos usados, né, no grego? O que significam eles? Então é preciso lembrar que sempre tivemos, né? Não só o templo, sim, a sua administração. Até, aliás, citamos aqui um livro de Joaquim Jeremias, que escreveu Jerusalém nos dias de Jesus, da editora Paulus. Ele mostra como o templo era a grande fonte de emprego naquele tempo, né? O templo empregava mais ou menos mais de 20 mil pessoas, segundo os dados de Joaquim Jeremias, esse teólogo alemão. E então Jesus teve o seu ministério, escolheu os 12 discípulos, depois tinha mais outros que eram 70, e depois a igreja primitiva começou logo com 120 no cenáculo, e depois de repente se tornou 3 mil converteram a mais, depois 5 mil a mais. Então carecia muito de uma coisinha chamada administração. Como é que você vai administrar? Como é que vai gerir? Como é que vai conduzir um rebanho desse, né? Então é de suma importância, para não dizer sine qua non, no termo jurídico, sem a qual não, todo líder, todo dirigente, todo pastor, toda pessoa que está à frente de alguma coisa precisa de ter noções básicas de administração. E no caso, a administração eclesiástica. Eclesiástica vem da palavra ekkalel, vem de igreja. Eclésia é a igreja, os chamados para fora. E no termo aqui do Novo Testamento, a gente vai encontrar isso para esse sistema de administração do Novo Testamento. A primeira palavrinha que você vai encontrar no Novo Testamento para administração e também para mordomia, mordomo, é a palavra oikonomos. Oikonomos. Vem aí também do termo oikonomia, né? Oikonomia. Oikonomia são duas palavrinhas gregas, oikos e nomos. Oikos é casa, nomos é lei. Então seria, resumindo, uma lei da casa, né? Então você acha lá em Lucas 12:42, Jesus cita a parábola do mordomo, do administrador fiel e prudente, né? Lucas 16, tem versículo 1, versículo 3 e 8, do administrador ou do mordomo infiel. Ele foi solicitado para prestar conta da mordomia dele e saiu correndo os devedores do patrão e dando desconto para eles. Romanos 16:23, desculpa, Paulo cita o administrador da cidade, nas suas referências lá, naquela relação ali, que ele faz uma rememora, né? Faz uma lembrança de todas aquelas pessoas que têm atuado no seu ministério. 1 Coríntios 4:1 e 2 fala então também dos dispenseiros. Então, a mesma palavra usada no original. Dispenseiro, administrador, mordomo, mais ou menos uma coisa só. Gálatas 4:2 chega a citar curador. Já é um termo jurídico, tem o tutor e o curador, né? Para ficar quando a administração está em menores, pessoas impúberes. Pessoa menor tem que ter um tutor ou um curador. Tito 1:7 fala dos dispenseiros de Deus. 1 Pedro 4:10 serviam uns aos outros como bons dispenseiros. Então, o administrador infiel aí tem uma referência para a palavra frônimos. Frônimos quer dizer atento aos próprios interesses, né? É o inteligente, é o sábio, mostrando que ele era prudente, né? Tem entendimento. Então, o Novo Testamento tem essas referências aí a oikonomos, que é a referência à administração, mas tem também a palavra oikonomia. Oikonomia seria o substantivo, né? Aparece 7 vezes no Novo Testamento. Lá em Lucas 16, 2, 3, 4, quando fala que pediu conta da sua administração, pediu conta da sua mordomia. 1 Coríntios 9:17 fala de dispenseiro. Efésios 1:10 e 3:2 também de dispenseiro. Colossenses 1:25 também de dispensação. Então, administração ou economia, administrar o lar, né? Então, meus queridos, os termos, também encontramos um outro termo grego aqui, que é epistropos. Epistropos. E aí a gente encontra esse texto aí lá em Mateus 20, versículo 8.
mordomo da vinha. Quando Jesus cita aquela parábola da vinha, que a pessoa saiu e viajou e arrendou a vinha, né? Então acontece aí, é aquele que cuida, curador, gerente, guardião, supervisor. Então a palavra está em Mateus 20, versículo 8. Epistropos. Epi é sobre, é uma preposição grega, sobre, epi. Tem epi, tem peri, que é ao redor, tem do lado, ek para fora, em para dentro, né? São tudo sufixos e prefixos gregos. Então é epi, sobre, e tropos, modo, forma, maneira. Então a maneira de fazer sobre alguma coisa. É a palavra então usada lá para o mordomo, o administrador daquela vinha. Então nós temos aqui, em termos de biblicamente falando, a palavra teologicamente, pastoral, né? Temos que Paulo usou a palavra para essa tarefa apostólica. Lembrando que nós temos o ministério apostólico, né, de Efésios, né? Lembra lá? A uns deu para apóstolos, a outros mestres, mestre e apóstolo, tá vendo? As duas pontas. Mas no meio você tem evangelista que vai na frente, olha lá, ó, o primeiro que toca evangelista, o pastor e o profeta e o pastor. Então esses, primeiro é o mestre, que é o menor de todos, Paulo falava que ele era mestre, né, de dáscalos, e o apóstolo, que é o que funda, que abre a obra. Jesus era um apóstolo, no caso assim, ele era o fundador daquela obra, né? Ele era filho de Deus, os apóstolos vieram sucedendo a ele, foram os fundadores da obra, né? Apóstolo, enviados para, estela enviar. E depois nós temos o profeta, o pastor e o evangelista, que são as funções ministeriais, né? Descritas em Efésios. Então, as funções privativas daquele que está para administrar a igreja, ele tem essas funções dentro dessas palavras gregas e hebraicas aí. Lembrando então que a gente encontra no Novo Testamento essas principais palavras que eu citei, mas sempre a ver com oikonomia, oikonomos, e tem o epitropos, então referências a mordomos, mordomias, superintendentes, supervisores, cuidadores, gerentes. Então, o pastor de ovelhas, que não é citado no caso do Novo Testamento, no início não tinha essa figura, porque a igreja nasceu dentro do judaísmo, né? E muitos daqueles que se converteram eram judeus circuncidados. E se você fala que eram judeus quando são circuncidados, se não tem circuncisão, não são judeus, o símbolo do judaísmo, a marca do judaísmo é a circuncisão. Então a igreja nasceu ali dentro. Você veja que não havia templos no início. Havia o templo em Jerusalém, onde se reunia Pedro e João na hora sexta, na hora terceira, na hora nona. Eles estão ali, às 9 da manhã, que é a hora terceira, e às horas nona da tarde são horas de oração. Havia os dois sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que era apresentado no templo. Então a igreja nasce dentro do judaísmo. E por isso, então, é que há essa mistura, né? No início você não sabe muito bem discernir. Parece que os novos convertidos, eles são chamados o pessoal do caminho, né? E depois são chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então até ali é a mistura. E alguns ainda querem manter essa tradição, né? Por isso há um concílio em Jerusalém no ano 49, na era cristã. O Tiago está dirigindo o concílio, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, e ele diz: somente vocês abstenham do que é sufocado, abstenham aí dos ídolos, da fornicação, passam as linhas gerais, mas não pede para ninguém, para se tornar cristão, tem que se circuncidar. Se um judeu aceitasse Jesus, já vinha circuncidado. Se um gentio aceitasse, não tinha que circuncidar. Eles não eram judeus, eles eram cristãos. Então foi uma grande divisória, uma grande dificuldade de separar aquilo ali. Então tivemos que ter muita administração na fase embrionária da igreja. E duas pessoas se destacaram, que era Pedro, João e depois Tiago, que era chamado colunas, né? Paulo, referindo a ele, disse os que eram chamados de colunas, eram os esteis, eram os líderes da recém-formada igreja. Então vamos ficando por aqui com essa nossa aula de hoje, na qual nós falamos sobre a administração com os termos e os vocábulos usados no Novo Testamento. No Velho Testamento nós já vimos na aula anterior. E nessa aula de hoje, então, vimos, observamos, estudamos, levantamos aqui pela Bíblia Sagrada os termos usados no grego. Lembrando que o grego falado aqui é o grego koiné, é o grego da rua, né? É como se fosse um americano, um inglês dos Estados Unidos.
Não é o inglês da Inglaterra, que é o inglês clássico, né? Então, o grego koiné. E o aramaico falado na rua. Não se falava hebraico na rua, falava aramaico. O hebraico era na sinagoga. Fica por aqui, tchau, tchau, abraço, a paz.